mesma atmosfera, eu queria que vocês louvassem novamente essa parte. As tempestades. Talvez você entrou aqui essa noite com uma tempestade e você não vê saída, mas eu tenho a convicção de que você não vai sair da mesma forma que você entrou. E você vai tirar os seus olhos da tempestade, porque nós somos guardados por Ele. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Começa a exaltar, dá glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E a graça dEle me alcançou, te alcançou. E é por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Antes de vocês sentar, é meu irmão, viu? Ô, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sou até vermelha. Deus é bom e toda a honra é dada para Ele, porque se hoje eu estou de pé, se você está de pé, é porque Ele te sustentou, amém? Igreja, antes de eu começar a palavra, eu queria agradecer o pastor pela oportunidade, mas eu queria parabenizar os jovens. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, eu chorei muito. Aí na segunda-feira, irmão, uma benção, falou: nossa, você tá de mal? Nem me deu parabéns. Eu falei: oxi, tá carente? Falei, porque eu nem preciso dar, porque na verdade eu tô vendo o poder de Deus através da vida de cada um aqui que entrou, trouxe uma vida, e eu tenho certeza que é para a honra e glória do Senhor. E um dia foi profetizado e declarado nesse altar que nós seríamos uma igreja de milhares. Então quem estiver no barco vai viver, amém? Amém, glória a Deus. Sempre quando eu subo no altar, né, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu peço para a palavra de Deus falar comigo primeiro, me ensinar, me ajudar. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre tempestade, acho que o Vitor falou um pouquinho de tempestade, sobre descansar em meio à tempestade. E eu tenho certeza que Ele vai falar o meu coração e o seu coração essa noite. A única coisa que eu vou pedir para você, esquece agora o seu dia, esquece agora o que você vai fazer quando você chegar em casa, comida. Eu quero que você se conecte com o Pai. Porque às vezes a gente vem para a casa do Pai, a gente coloca uma roupa bonita, a gente coloca uma maquiagem, mas na verdade só Deus sabe como está o porão da sua alma. Então essa noite esteja sensível à voz dEle, e que Ele venha falar ao seu coração, e que a tempestade que talvez você está passando, você vai olhar hoje com outros olhos. Amém? Antes de você sentar, eu queria que colocasse para mim Marcos, é só uns 10 versículos. Brincadeira. Capítulo 4, 35. Eu vou ler daqui porque a minha Bíblia é diferente. E diz assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, na minha versão está despertaram, e clamaram: mestre, não te importas que morramos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o Jesus que eu e você serve. Este é o Jesus que quer ter um encontro com você essa noite. Você pode fechar os seus olhos por um momento e orar comigo? Pai, aqui está a tua palavra, Deus. E é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que traz cura, é a tua palavra que traz renovo. Ah, Pai, usa a minha vida como instrumento essa noite, Deus, para falar aos teus filhos: quem é esse Jesus que até o mar, até o vento obedece? Ah, Pai, desde já eu repreendo agora toda distração, todo espírito maligno, Senhor, que tenta tampar os ouvidos da tua igreja, mas que hoje, Senhor, eles venham sair daqui renovados para a glória de Deus. Aleluias. Pode sentar. Aleluias. Essa passagem ela é bastante conhecida, que fala sobre a tempestade onde Jesus estava no barco. E esse texto ele nos ensina muitas coisas. Quando fala o primeiro versículo que nós lemos, Jesus ao anoitecer, então eu entendo que depois de um dia cansativo, né, ele estava ali ensinando a multidão, e ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E ele não fala talvez, ele declara: nós vamos para o outro lado. Você pode virar para o seu irmão e falar: você vai chegar para o outro lado. Você vai chegar para o outro lado. Porque talvez eu e você ouvimos talvez uma palavra que sai desse altar, ouvimos de bocas de pessoas que são de Deus, algo que está decretado, que Jesus falou. E muitas vezes nós cremos no momento, mas quando forte o vendaval, nós esquecemos da palavra. E eu queria te dizer que a palavra que é decretada, nem o vento, nem a tempestade, ela vai anular. A tempestade não muda decreto. Se Jesus falou, vai se cumprir. Aqui não foi uma opção para os seus discípulos. Aqui ele já estava declarando: nós vamos para o outro lado. E a primeira pergunta que eu quero te fazer essa noite: o que Jesus te prometeu? E talvez hoje você olha com seus olhos carnais a tempestade, a circunstância, o vento contrário, e você fala: não vai acontecer. Igreja, o que eu e você estamos vivendo hoje, a tempestade, o seu problema, o seu desafio, não vai te matar. O que nós estamos vivendo hoje não anula a palavra de Deus. Nós somos ministrados quinta, terça, agora domingo. E eu confesso que quando eu li essa passagem, eu falei assim, né, a gente vai lendo, a gente vai falando, fala: meu Deus, mas eu ia ter medo dessa tempestade, porque a Bíblia relata que estava enchendo o barco. E aí o Espírito Santo ele ministrou no meu coração e ele falou: é assim que você fica? É assim que a igreja está? Você vem no culto, você ouve uma palavra poderosa, uma palavra que vai transformar a sua vida, a sua família. E aí quando as circunstâncias vêm, você esquece. Só que a palavra também fala que ele não mente, e ele não é filho do homem para que minta. E se Jesus estiver no seu barco e ele falar, é decreto. Muitas pessoas estão com o sentimento de que estão remando e nada está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: a sua postura, a sua fé vai determinar onde você vai chegar.
Porque eu fico imaginando, ali os discípulos tinham várias pessoas com vários perfis, e eu não tenho dúvida, né? A Bíblia fala que eles ficaram apavorados, mas eu não tenho dúvida que deve ter um que confiou mais. E nós somos assim, né? Às vezes a gente, um exemplo, um líder chega, Bárbara, aconteceu isso, e eu vou lá, eu sempre falo, né? Perde para ganhar. Eu acho que eles não aguentam mais eu falar isso, porque eu aprendi com o pastor. E você pode ter certeza, quando você perde, você ganha no mundo espiritual. Quando talvez aquilo que você ouviu te machucou, mas você fala, não, eu vou perder para ganhar. O Senhor lá na frente, Ele vai glorificar o poder dEle através da sua vida. Sabe por quê? Hoje nós temos muito achismo, o nosso ego, o nosso jeito, o nosso querer. E ali eu não tenho dúvidas que uns confiaram, outros, fica quieto, você não está vendo o vendaval? E qual discípulo você é hoje? Porque posso te falar, Jesus está no barco. Jesus está no seu barco. E você precisa acreditar e crer nisso. Crer nessa palavra. Ele não vai mentir. Nós sim somos falhos, nós somos pecadores. Mas quando nós estamos com Ele, nós devemos olhar para a tempestade e falar, se Ele falou, está falado. Se Ele falou, eu vou viver. Você já percebeu que muitas vezes nós colocamos, nós planejamos, né, sonhos. E eu lembro que teve até uma jovem lá no encontro com Deus. E eu achei, ela me chamou, tia, eu olhei, aí aquele papel, né? Quem não foi para o encontro, não vai saber lá. E tinha uma frase lá, e ela falou assim, nossa, eu assinei errado, desejo de matar. E ali na hora eu falei, não, mas não tem problema. E na hora eu falei assim, olhei no olho dela, não sei se ela está aí hoje, eu falei assim, você já matou os seus sonhos? Você já matou o projeto que Deus tem para sua família? Então coloca aí, desejo de matar. E aí ela deu uma risadinha, né? Pensei rápido na hora. E muitas vezes nós estamos assim, matando os sonhos que Jesus colocou. Sabe por quê? Porque a tempestade vem. E você pode ter certeza que toda vez que nós nos posicionamos para o reino de Deus, vai vir tempestade. Só que quando você convida Jesus para o seu barco, você vai passar com Jesus na tempestade. Mas a bonança virá. E você precisa crer, amém? Lá no versículo 37, coloca para mim o 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que estava se enchendo de água. Pode passar. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Como eu falei na minha Bíblia, a versão está despertaram. Coloca para mim o segundo tópico. A fé ousada, ela não surge nos momentos de calmaria, e sim nos momentos de tempestade. Nós diversas vezes falamos aqui no altar, é muito fácil nós termos fé quando a conta está cheia, quando o casamento está abençoado, quando os filhos estão na presença. Mas e quando o vento bate forte? Porque o que me chama a atenção nesse texto, estava tudo bem. Aí quando Jesus descansou, eu acredito, né, ele cansado, limitado, porque ele era homem. Ele falou, vou tirar só um cochilo. E aí quando por um segundo Jesus descansou, os discípulos questionaram. E muitas vezes nós estamos assim. A tempestade vem, você quer questionar Jesus. Semana passada aconteceu uma situação comigo e a minha filha me ensinou muito. Eu olhei para ela e eu falei assim, ai filha, desculpa mãe, você não aguenta mais essa situação, né? E ela olhou para mim, gente, de verdade, ela, não mãe. Eu falei, você não está triste? Aí ela, não. Aí eu fiz assim, não? Aí ela, não, eu converso com Jesus. Irmãos, ali para mim, foi pior que eu estava. Porque, né, esquecendo o cargo, mas eu também sou humana, sou filha amada, mas às vezes a tempestade vem. E aí pode falar, mas é supervisora, mas não. A tempestade, ela vem para todos. A tempestade, ela veio para os discípulos. E ali eu falei, a minha filha
ela teve uma fé ousada. Porque ela ali demonstrou uma mansidão. E ela falou: eu converso com Jesus, mãe. Então não importa a circunstância, eu vou acreditar na palavra de Jesus. Teve uma frase que eu ouvi lá na conferência, que falava assim: a circunstância externa não pode mudar a convicção interna. E na hora que eu estava lendo essa passagem, eu falei: gente, Jesus, quem é a convicção? É certeza. Os discípulos tinham certeza que Jesus estava no barco. Era uma certeza, era uma convicção. Mas aí veio a circunstância externa. E todo aquele vendaval, aquele vento forte, fizeram eles esquecerem. Porque ali naquele momento eles já tinham visto vários milagres de Jesus. E não é diferente comigo e com você. Talvez você é líder, talvez você está entrando pela primeira vez aqui na igreja hoje. Talvez você é supervisor. E às vezes você tira um pouco os olhos da certeza que é Jesus que reina, que vive. E você fixa os olhos na tempestade. E o Senhor, essa noite, Ele está falando para você: aquieta o seu coração, porque enquanto eu estiver no barco, fica tranquilo. Você não vai morrer. A tempestade, ela não vai te matar. A tempestade, ela vai te fortalecer. E nós sabemos que nós estamos no tema esse mês sobre a família, né? Projeto original. E aí eu falando: não tem a ver com família. Tem a ver sim. Sabe por quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão passando por tempestade dentro de casa. E eu quero ter uma boa notícia para te dar. Assim como foi ministrado no meu coração, Ele está no barco. Ele está no barco, você está escutando? Jesus está no barco. A convicção e a certeza precisa estar enraizada no seu coração. E eu falei, né? Sabe que muitas vezes o inimigo ele quer gerar no meu coração e no seu coração a frustração e o fracasso. Deixa eu contar uma vez aconteceu comigo na conferência também. Era na igreja, não foi no Itaquera, foi na sede mesmo. E eu estava ali na arquibancada, né? E aí aquele dia eu estava tão angustiada, porque a gente olha, né? Ó, tá vazio ali, mas eu estou vendo ele ali, dando glória a Deus e aleluias. E aí eu estava lá e eu comecei a olhar para o lado, e foi tipo um círculo mesmo, igreja. Algumas pessoas eu até falei da minha supervisão. Tava um círculo, tipo, do meu lado estava o Rafa e a Cíntia, do outro lado o Vini e a Ângela, aí na frente a Thalita e o Bruno, a Sheila e o Adriano. Aí eu olhei em volta, eu falei: meu Deus. E o diabo, ele apontou, ele falou assim: você consegue ajudar tanta gente, e às vezes os da sua casa você não consegue. Sabe o que o diabo ele quer? Trazer frustração e fracasso. Mas deixa eu te dizer algo: o tempo não é meu, o tempo é dele. Deixa eu te dizer outra coisa: muitas vezes ele vai te forjar no não. Muitas vezes ele vai te forjar. Eu podia muito bem ali naquele momento fazer igual os discípulos, porque um monte de casal e eu não. E aí eu olhei e falei: a fila está andando e a minha hora vai chegar. Não entenda a tempestade, igreja, com fracasso. Sabe por quê? Porque Jó, em nenhum momento ele amaldiçoou o Deus dele. Ele perdeu, foi tudo. Mas ele falou: eu não vou amaldiçoar o meu Deus. Então creia na promessa de Deus. Porque nós muitas vezes falamos aqui, e às vezes a gente está no celular, são palavras que são liberadas. E se você não tiver com discernimento no espírito, você vai falar o que ela está falando, você não sabe o que eu estou passando. E você sabe o que eu estou passando? Sabe o que eu estou passando? Glorificando na tempestade Deus. E não vem falar que a gente não sente medo, porque a gente sente, viu? Eu até brinco, né? Eu e o Rafa às vezes conversa. Quando a gente vai aconselhar alguém, é fácil falar: tenha fé, não desista. E às vezes com a gente, né? Vem aquela murmuração, vem aquela inquietação.
Mas vou te dizer uma coisa: aquieta-te. Aquieta-te confusão no lar. Aquieta-te depressão. Aquieta-te jovem nas drogas. Aquieta-te vício. Porque o meu Jesus, Ele está declarando. E se você crê, se tiver precisando de salvação na sua casa, o Senhor está mandando anjos lá agora. Você crê? Então toma posse. Porque é a palavra. É a palavra. Eu vivo da palavra. Nós acabamos de louvar. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E se você crê, você pode estar passando uma tempestade que você acha que vai morrer, mas a tempestade não vai te matar. Você pode colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos? Eu queria que você ouvisse esse louvor. E que o Senhor Ele venha trazer uma cura. Que o Senhor venha tratar o seu coração e falar: a tempestade não vai te matar. Se tiver que chorar, chora. Porque Ele está no barco. Estava tudo bem. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi em que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte. Está soprando forte. A tempestade você acha que vai te matar? Cresce. Ela não vai te matar. O barco balançando de um lado para o outro. As ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio. E isso me apavora. Ele só dorme. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. Confia. O barco não afunda se eu não mandar. Ele está falando para você: confia. Porque se eu estiver no barco, você não vai morrer. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você é decreto. Você e a sua casa servirão ao Senhor. É decreto. Sabe essa cadeira vazia? O seu filho vai estar aí. A sua esposa vai estar aí. O seu esposo vai estar aí. Você precisa de salvação na sua casa? Então levanta a sua mão e declara: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. A tempestade cresce. Você precisa de uma libertação? Então declara: eu não passo mais naquela rua. Eu não ando mais com aquelas inimizades. Declara, é decreto. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. Confia. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, você está sentindo a presença de Deus? Fui eu quem prometi. Você está sentindo a presença de Deus? Mas no meio do caminho, para de olhar para a tempestade. Porque o meu Jesus, Ele está no barco. Um lindo testemunho você vai contar. Comece a imaginar o testemunho. Comece a imaginar que através da sua história você vai ganhar almas para
Jesus é a palavra. Não mata. Não mata. A tempestade não mata. Se eu falei, É na sua vida financeira. continue no seu Eu barco. não sei nem como que eu vou pagar o meu aluguel, Bárbara. Não vai matar. Não mata. A tempestade não vai matar. Tempestade Porque não nós louvamos. mata. Ele é o Se eu provedor. prometi, E se Jesus está no barco, vai chegar Ele manda a do provisão. outro lado. Ah, Espírito Santo de Deus. Não mata. A tempestade não mata. Se eu falei, Aleluia. continue no. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Coloca para mim o terceiro tópico. Não antecipe problemas, antecipe milagres. Na conferência também o Senhor me despertou algo, porque o bispo falou alguma coisa sobre essa passagem. E ali naquele momento, eu acredito que Jesus, Ele olhou e Ele falou: cadê a sua fé? E ali eles tiveram uma oportunidade de não antecipar um problema, mas de antecipar um milagre. Porque eles estavam com a convicção dentro do barco. Jesus deu toda a autoridade para mim e para você declarar e decretar. E ali eles não quiseram antecipar o milagre, porque o milagre iria acontecer. Eles quiseram ver o problema, fixar os olhos no problema. E essa noite eu estou te convidando a você ser um antecipador de milagres. A quando você olhar uma dificuldade, talvez um relacionamento que você acha que já está marcado para assinar divórcio, você vai antecipar um milagre. Talvez você está vendo um amigo e você olha, ele não tem mais jeito. Você vai antecipar um milagre. Talvez você vê uma pessoa que está muito precisando de uma libertação e uma cura. Você vai antecipar um milagre. Como que eu antecipo um milagre? Declarando a palavra de Deus sobre a vida dele. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com ele. Se nós na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, a gente colocar só os olhos no problema, nós não iremos viver o sobrenatural de Deus. E se nós somos discípulos, porque o que eu acho interessante no começo da palavra, ele estava com a multidão, mas ele deixou a multidão e ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Você está entendendo? Você é discípulo. Você é discípulo de Jesus. O Senhor nos está chamando, igreja, para um outro nível. Para um nível que não cabe entendimento humano. Porque você já reparou que às vezes nós, dentro da igreja, nós queremos matar o sonho do nosso irmão. E Jesus, aonde ele entra? Se eu e você estamos aqui declarando, entrando nos lares que ele é a salvação, que ele é a cura, por que no seu irmão não vai acontecer? Claro que existe um processo para cada um. Algumas pessoas são mais rápidas, outras pessoas são mais demoradas. Mas nós devemos confiar na palavra e não na palavra da Bárbara, porque é uma humana limitada. Para de antecipar o problema. Quando você vê talvez a escassez chegando, você já vai declarar provisão. Quando talvez você vê um irmão, um jovem precisando de ajuda, você vai dar a sua mão e você vai falar: vem comigo, porque Jesus está no barco e eu vou te levar junto comigo. Você pode ficar sobre os seus pés? Aleluias. E nessa mesma atmosfera, coloca o quarto tópico para mim, Bruninho.
40, ele disse: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E hoje eu não sei como você entrou aqui. Talvez você está olhando mais para a tempestade. Talvez você está olhando para o vento forte. Mas o quarto tópico fala: Jesus acalma a tempestade. E o mesmo Jesus que estava naquele dia com os discípulos é o mesmo que está aqui essa noite. Muitas vezes eu e você questionamos, murmuramos, mas Ele está falando: eu acalmo a tempestade. Qual é a sua tempestade hoje? E se você pegar o 41, sentiram um grande temor, na minha versão, da minha Bíblia, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, Jesus! Jesus, Ele é o mesmo ontem, e Ele virá, e Ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Ele vai procurar, Ele vai vir buscar os discípulos, aqueles que olharam por um minuto para a tempestade, mas falaram: não, eu vou confiar no Mestre. Vocês podem começar a louvar aquele último louvor, e você vai sentir algo. Eu não sei como está o seu interior, mas eu sinto no meu espírito a presença dEle. E a igreja dEle está precisando ir para o profundo. Como você entrou aqui essa noite? Eu creio em Ti. Como você entrou aqui essa noite? Jesus, Ele está falando: eu acalmo a sua tempestade. Começa a declarar isso. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Ah, Jesus, eu coloco essas vidas diante do Senhor. E só o Senhor sabe como elas chegaram até aqui. Talvez tem pessoas que estão ainda com os olhos fixados na tempestade. Mas eu queria que o Senhor tocasse nela agora. Eu queria que o Senhor tocasse nele agora. Porque não sou eu que convenço. Mas se eles entraram nesse ambiente, eu não aceito saírem da mesma forma. Então que o teu Espírito agora comece a sondar os corações, comece a visitar a mente, porque existe uma batalha na mente. Mas que agora o Senhor venha falar: aquieta-te, vozes contrárias, aquieta-te, depressão, aquieta-te, tristeza, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu e você somos filhos de um Deus que aquieta o mar, que aquieta a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Você entrou Deus. no barco, Em Ti, meu Deus. e eu queria te fazer um convite. Eu não sei quem está entrando aqui pela primeira vez. Eu não sei quem é da igreja e às vezes está se sentindo distante de Jesus. Mas eu sei o que Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, eu
sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, Ele está falando para você hoje: vem que eu quero entrar no seu barco. Se tiver alguma